Olá, seja bem-vindo a esta série, O Princípio Inteligente nas Plantas. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre essa figura que precisa ser conhecida. O professor Dr. Jorge Andréa. Jorge Andréa, ele viveu quase 100 anos. Faltou poucos dias para completar 100 anos. De uma lucidez fantástica. Aqui, deixa eu ver se consegue mostrar a imagem aqui. Aqui essa imagem está pequena. Outro dia eu vou trazer um retrato dele. Mas é aqui, o Jorge Andréa, essa figura simpática, era um velhinho sempre alegre, estava sempre sorrindo, brincando. Ele deixou um trabalho assustador. Esse livro aqui é o último livro dele, o último livro que ele lançou. Já ia fazer 100 anos, ali naquele mês. Lançou o Instituto de Cultura Espírita Brasileira, Do Outro Lado da Matéria, Enigma da Vida. Foi o último livro dele, do Jorge Andréa. O último. Jorge Andréa lançou mais de 30 livros. 30 livros. Ele era médico, era psiquiatra, ele era baiano, formou lá na Bahia, mas depois ele ficou a maior parte do tempo no Rio de Janeiro, porque ele entrou na aeronáutica, ele foi major da aeronáutica, e ele rodou alguns lugares do Brasil e fora do Brasil, mas ele deixou mais ou menos uns 30 livros ali, muito bom, uns 30 livros ele deixou. Aí o que acontece? O Jorge, como ele deixou uns 30 livros, eu vou dizer o nome de alguns livros dele, para que vocês não, se tiver oportunidade de ler. Esse Do Outro Lado da Matéria, que é isso que eu estou dizendo, Enigma da Vida, mas ele tem Retalhos Psicológicos, Fiações Espíritas na Ciência, Ressonância Espiritual na Rede Física, Ciência, Espiritismo e Reencarnação, Segredos do Espírito, Zona do Inconsciente, Psiquismo, Fonte da Vida, Busca do Campo Espiritual pela Ciência, Psicologia Espírita, número 1, número 2, Visão Espírita das Distonias Mentais, Impulso Criativo da Evolução, Lastro Espiritual nos Fatos Científicos, Enfoque Científico na Doutrina Espírita, Correlações Espírito-Matéria, Dinâmica Psi, Insondáveis Caminhos da Vida, Encontro com a Cultura Espírita, Forças Sexuais da Alma, Dinâmica Espiritual da Evolução, Bioenergética do Psiquismo, Paligênese, a Grande Lei, Nos Alicerces do Inconsciente, Enigmas da Evolução, Energia Espiritual no Campo da Biologia, Novos Horizontes da Parapsicologia. Então, eu vou pegar aqui um desenho, esse desenho é meu, mas debaixo de uma influência imensa do trabalho do professor Jorge Andréa, esse trabalho. Porque o Jorge Andréa, ele estudou o psiquismo como poucas pessoas fez estudo com o psiquismo. Ele vai estudar o psiquismo, que ele pega um trabalho, que ele juntou uma parte do trabalho dele, e ele tinha muito conhecimento de todos esses mestres, do Jung, do Freud, do Adler, ele conhecia bem. Então ele chama muita atenção, inclusive, para o Jung. Jung, aliás, tem uma passagem muito interessante do Jorge. O Jorge era profundo estudioso do Jung. E ele conta, eu conto porque eu vi quando ele contou isso, eu estava no grupo que ele contou. Ele dizendo
que ele de noite foi levado para uma reunião no mundo espiritual. E que nesta reunião, o Jung já tinha desencarnado, lógico. Quando ele chega lá, o Jung estava falando para um grupo de pessoas estudiosas dessa parte do psiquismo. E o Jung estava falando, e quando o Jorge chega na porta, ele disse que do sonho vê o Jung dizer: Jorge, eu preciso falar com você. Porque o Jorge estava enveredando por uns caminhos que Jung quis enveredar, mas Jung não falou diretamente, por exemplo, da reencarnação, como o Jorge falou, porque o Jorge já abriu, era um profundo estudioso da reencarnação. E o Jorge conta que aí voltou normal, correu a vida dele. Uns 15 dias depois ele foi fazer uma palestra no interior do Rio de Janeiro, num centro espírita, e uma médium muito simples lá chegou para ele e falou: olha, doutor, tem um espírito aqui que está mandando eu dizer que ele está acompanhando o seu trabalho, mas eu estou sem querer dizer, o nome dele é estranho. Aí o Jorge disse: então diga, minha filha, como é o nome dele? Ela falou: é um tal de Jung, eu não sei como é, ela falando. E o Jung, ele dizia assim, então o Jorge, ele pega e juntou o inconsciente, ele começa o inconsciente puro do Jorge, que é a parte espiritual profunda, que ele chama atenção o inconsciente passado, o arcaico, que ele coloca isso, e o inconsciente atual, trazendo as informações do inconsciente passado, de vivência inconsciente atual, que talvez esse inconsciente passado e atual fosse o equivalente ao que alguns esoteristas chamam isso de corpo causal. Não sei, mas não é essa a intenção que ele diz. Depois o corpo mental, depois o perispírito, o corpo etérico, o corpo vital e o corpo. Só que eu trouxe aqui para a planta. No caso, o Jorge faz o trabalho dele trazendo para o ser humano. Ele não trouxe para as plantas. Eu é que coloco nas plantas porque por caminhos eu faço isso. Mas o Jorge, ele faz. Aqui o exemplo aqui do Jorge, aqui nesse desenho. Aqui nesse desenho aqui do Jorge, você vai ver que ele chama a atenção dos corpos. Ele tem vários desenhos em cima dessa área, porque ele vai chamando a atenção dos corpos. Aqui no caso, aqui esse desenho, ele vai trabalhar aqui. Ele pega o inconsciente puro, que o Jung chama parte de self. Nesse self é um pouco diferente, porque Jung, na realidade, o self dele era uma mistura. Mas a Joana de Ângelo, o espírito de Joana de Ângelo, o Divaldo, ele chama muito a atenção desse self. Então ele colocou aqui o self. Mas o Jorge, ele chama muita atenção assim, ó. O inconsciente puro, inconsciente passado, o arcaico, inconsciente atual. Aqui ele vai chamar corpo mental, o perispírito, o duplo etérico e o corpo físico. Ele vai chamar a atenção disso. Então o Jorge vai fazer um trabalho porque ele vai enumerando cada coisa dessa e vai trazendo discussões fantásticas para que nós pudéssemos entender. Discussões fantásticas, porque o Jorge, ele faz essa ligação do espírito com o corpo. Ele chama a atenção disso. E ele traz algumas vertentes. Esse vertente do Jorge é antiga isso. Por exemplo, você pega isso aqui, esse estudo aqui do DNA do Jorge, que ele pega aqui o cromossomos e o DNA, e ele mostrando que o espírito, ele age aqui no DNA para poder começar as suas manifestações.
E realmente é verdade, porque no núcleo da célula, você pega numa célula vegetal, você vai, aqui, deixa eu pegar um desenho da célula vegetal que eu fiz, aqui um desenho desse aqui, dessa célula vegetal. Aqui você vai ver que na célula vegetal tem uma parte aqui que é citoplasma e uma parte aqui que é o núcleo e o nucleolo na planta, porque é um pouco diferente da animal, a célula animal. Embora tenha bastante coisa do citoplasma, tem o ribossomo, material endoplasmático rugoso, liso, tudo que tem na animal, tudo tem complexo de Golgi, as mitocôndrias. A única diferença é que a vegetal tem os cloroplastos que a animal não tem, e esse vacúolo que é bem maior, e a membrana celular é um pouco diferente. Mas o resto tem. Então, normalmente, o princípio inteligente, ele vai passando por várias informações, esse princípio inteligente vai descendo. Você imagina sair do inconsciente puro até chegar na célula, ele passou por muitos filtros, do inconsciente passado, o atual, do corpo mental, do perispírito, do corpo etérico para sair. Só de chakras, são 3 tipos de chakras: chakra no corpo etérico, no corpo do perispírito e no corpo mental. Ele tem isso, esses chakras, esse chakra. Ele vai passando isto e está lá formando corrente magnética e vai jogar para a corrente elétrica para ele vir. Quando ele chega aqui no núcleo da célula, ele vai juntar aqui, ele vai mandar informação no DNA, para o DNA dizer onde é que tem que fazer aquela proteína. O DNA manda um RNA mensageiro para o citoplasma para dizer o ribossoma qual é o aminoácido que vai usar para formar aquela proteína para tal substâncias que vai agir. Ele vai precisar fazer isso. Então, ele mostra aqui no desenho disso. O que eu acho interessante, que um desenho desse aqui, o Jorge fez isso há mais de 50 anos atrás. Uns 50 anos atrás. E continua atual, que as informações do Jorge. Só que o Jorge, ele trouxe algumas colocações que eu vou depois trazer, porque o trabalho do Jorge exerce uma grande influência em cima do trabalho que eu faço com as plantas. O Jorge chama a atenção da antimatéria e chama a atenção dessa antimatéria para agir. Por isso que o modelo de átomo que eu criei para o perispírito é o modelo que o Jorge não criou, mas eu usei parte do conhecimento dele para criar o modelo baseado em cima do modelo do Hernani Guimarães. Só que o Hernani pega o modelo do Hernani, eu trouxe para o corpo mental, sem as colocações da psiquântica que o Hernani trouxe. Mas eu vou trazendo. Então o Jorge, ele vai fazendo um estudo detalhado desses caminhos que vale a pena conhecer o trabalho desse homem. Por isso que eu chamo a atenção aqui de novo do desenho dele, dessa parte dos corpos. Como é que ele fazia os desenhos? Ele tem um arquivo, o arquivo do Jorge é muito bonito, ele deixou muito material aqui do DNA, ele chamando, ele tem um arquivo, o arquivo dos desenhos, esse livro é até interessante, foi o último livro dele, vale, ele aqui chamando como é que vai funcionar no DNA, como é que as reações vão vir. O Jorge, ele deixou um trabalho que vale a pena a gente conhecer. Por isso que eu estou citando o nome dele. E estou mostrando esse livro, o último livro do Jorge. Ele ia fazer 100 anos quando desencarnou. Quase 100 anos. Ele estava já juntinho aí dos 100 anos, aí desencarnou. Mas já tinha deixado esse livro que ele ia lançar no Congresso. E naquele ano o Congresso, ele não pôde falar, ele sempre ia falar, mas aí fizeram grandes homenagens para o Jorge, porque o Jorge realmente deixou um trabalho
de grande consistência, de tal forma que dos trabalhos sobre essa ligação do perispírito, o espírito, o princípio inteligente com o corpo, eu considero o trabalho do Jorge, o trabalho do Hernani e agora, como eu disse, algumas garimpagens do Décio Andoli, um material bastante material. Lógico, ainda tem muita estrada a percorrer, porque nós conhecemos ainda muito pouco. Você imagine a química, o professor, o professor André Luiz, que ele fez pela psicografia do Chico Xavier, ele chega a dizer, por exemplo, que no mundo espiritual tem elementos abaixo do hidrogênio. Nós estudamos o hidrogênio como um elemento primário. Aqui ele disse, não, tem abaixo. E ele chamando a atenção que o elétron é divisível. E eu acredito hoje que é. E o André Luiz disse isso no ano 1958, quando lançou o livro Evolução em Dois Mundos. E eu acredito porque o elétron, ele tem massa. Isso é aceito pela ciência, já tem massa e sabe até quanto é massa. Se tem massa e ele pode agir como partícula ou como onda, se tem partícula, ela pode ter partículas que deu origem a essas partículas. E agora, recentemente, eles descobriram que junto do elétron tem o muon e o tal. Esse muon e tal está lá junto do elétron, que é coisa nova, descoberta recente dessa turma da física quântica. Então, nós estamos ainda no mundo imenso. Como é a química do mundo espiritual, do corpo espiritual? Porque se o espírito chora, existe caso que ele chora, ele tem lágrima, então tem canal lacrimal, e tem lágrima. Como é a composição da lágrima lá do mundo espiritual? Como é as coisas, os movimentos? Como é agora ele está livre dessa parte física grosseira, mas ele tem um corpo espiritual. Ainda o espírito nessa dimensão nossa tem. E como é a composição disso? Como é a fisiologia? Tem fisiologia? Como é essa fisiologia? Como é a bioquímica? Como são as reações químicas? Nós sabemos que lá tem o átomo lá no mundo espiritual, o átomo como esse modelo aqui que eu pego, o átomo, ele no mundo espiritual, do perispírito, ele é muito maior do que o átomo nosso aqui, que está concentrado. Ele é muito maior. Ele, por ser muito maior por causa da frequência, ele passa pela parede. Ele tem uma frequência diferente dessa. Por isso, para se unir um átomo do mundo perispírito com o mundo aqui espiritual, nosso aqui, material, como no caso de uma reencarnação, o que é que vai acontecer? Vários átomos aqui vai ter que se unir com um dele, porque ele tem uma capacidade muito maior, ele é muito maior. Ele vai fazer essa ligação, mas quando o espírito vai reencarnar, o que é que esses átomos do mundo espiritual faz? Ele diminui de tamanho. Diminui de tamanho por quê? Porque quando ele diminui do tamanho, ele vai fazer ligações com átomos agora maiores do que ele. Por quê? Com moléculas maiores do que ele. As moléculas lá é maior e vai ficar menor. Porque você pega no ser vivo, aqui no vivente, as moléculas maiores são o quê? As proteínas, os ácidos nucleicos. As proteínas são moléculas grandes. E as moléculas grandes, por isso que ele diminui de tamanho, para agora essas moléculas grandes ter capacidade de impor, para fazer ele vir
sair da quarta dimensão para a terceira dimensão, desse estado que ele estava lá, da antimatéria para a matéria. Então ele entra nesse estado, ele é como se ele diminui. Então existe todos esses caminhos. Então nesse caminho aqui, a frequência do perispírito é uma frequência muito maior. Então os átomos do perispírito devem ser imenso, porque ele está girando. E porque se não se desequilibra o núcleo, que agora é carga positiva lá é carga negativa, o núcleo lá no mundo espiritual, no perispírito. Porque a força nuclear forte não deixa isso acontecer, que existe a mesma força nuclear forte que está comandando aqui o interior do átomo, no mundo, no perispírito, está no corpo mental e está na matéria física. É a mesma força. E quando o espírito vai reencarnar, ele vai se unir e vai fazer uma união. Essa força nuclear forte vai ajudar na união, porque essa união ele só se desata quando ele desencarna. E a força nuclear forte é a força maior que tem, pelo menos no conhecimento da física. É assim que funciona. Então, você veja, ele tem outra dimensão, por isso que ele passa. E eu acredito que no corpo mental a dimensão também já vai ser diferente. Ele vai ter uma capacidade maior, porque se nós temos dificuldade de estudar o corpo, o perispírito, apesar de ter bastante evidências para se discutir o perispírito, tem bastante evidência, o corpo mental, então, a discussão é mais teórica, dedutiva e de informações espirituais. Então nós ainda estamos mais longe para discutir esse corpo mental. Mas esse corpo mental é muito importante o entendimento dele, porque esse corpo mental é que vai dar origem a todo o perispírito. Esse corpo mental que vai dar origem ao perispírito. Então esse corpo mental já tem um modelo do ser angelical aqui nele, na hora que une o princípio inteligente com o princípio material. Eu sempre faço essa colocação, já fiz em algumas, vocês devem ter visto, mas eu vou repetir porque, pelo menos para mim, eu acho didático. É como se você vai fazer um prédio, eu até digo assim, um prédio de 20 andares, muito bonito, com vitrôs bonitos, janela, pastilha, tudo bonito, bem acabamento, tudo. Mas essa planta, você pode fazer essa planta. Mas antes desse prédio ser construído, você tem que ter a planta da fundação. Tem que ter aquela planta, cálculo estrutural. Fez a fundação, tem que ter a planta lá de civil, para as colunas, as lajes e as paredes. Não adianta você querer colocar pastilha sem ter isto. Mas tem que ter a planta hidráulica do prédio, da água. Tem que ter a planta elétrica. Às vezes a planta do elevador, a planta do gás. Se não tiver mais ainda coisa, às vezes planta telefônica. Mas tem também, depois é que você vai ter o acabamento. Então nesse corpo mental já está o modelo do ser angelical. E as plantas fazem parte dessa caminhada evolutiva. Então esse ser, esse princípio inteligente estagiou lá atrás, na química inorgânica, formando os cristais, treinando formas, a geometria, ele treinando isto, treinando afinidades. Depois esse princípio inteligente na química orgânica já dá saltos. Vai treinar às vezes como vírus, como bactérias, como fungos, como planta. Ele já não precisa mais treinar irritabilidade e impulso, vai treinar só sensações. Depois, como animais, vai treinar instinto. Quando chegar no homem, vai treinar a consciência, o entendimento da consciência, vai treinar a separação do bem e do mal, o livre-arbítrio, a ideia de Deus. Depois vai mergulhar no ser angelical para treinar as virtudes divinas. Está tudo ligado, tudo.
O princípio material foi Deus que criou. O princípio espiritual foi Deus que criou. Tudo que tem no universo é os dois ou um dos dois. Mas tudo que tiver no universo foi criado por Deus. Os cientistas do futuro serão os maiores religiosos. Os cientistas materialistas, quando ele entender a ideia da matéria, que a matéria vai diminuindo, você vê, está o corpo, está os órgãos, o sistema, aí vai lá a célula, aí as moléculas, o átomo, o núcleo, aí vem as partículas, aí vai as partículas, depois das partículas, talvez venha a luz. Aí você vai entender porque a frase faça-se luz. Eu gostaria de lembrar de vocês Jorge Andréa. Leia essa figura fantástica, Jorge Andréa. Tenho muito respeito por ele. Aprendi muito com esse homem e aprendo, porque os livros do Jorge Andréa, os livros do Hernani Guimarães, não é para ler, é para estudar. É para estudar. Igual os livros do André Luiz, pelo Chico Xavier. É livro para estudar, não é para ler, é para estudar. Como os livros do Allan Kardec, as obras espíritas, é obras para estudar. Como o Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, é obra para estudar. Estudar, estudar, até um dia a gente compreender, como diz o Jorge Andréa, do outro lado da matéria, enigma da vida. Viva o professor Jorge Andréa. Que Deus te abençoe aonde você estiver. Muita paz, meu irmão. Deus te guarde. Continuo tendo um respeito e uma admiração profunda por você e pelo teu saber. Até o próximo encontro nosso.